Olá, ouvintes da Capital FM. Há muito se debatia no mundo jurídico acerca do início da licença maternidade nas hipóteses em que a mãe ou a criança permanecesse internada após o parto. Pois bem, recentemente o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou que em caso de internação da gestante ou da criança logo após o parto por mais de 2 semanas, o início da licença maternidade e da percepção do salário maternidade pelo INSS, caso não tenha se iniciado antes, se dará a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Na verdade, vai ser o que acontecer por último. O julgamento foi proferido no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Solidariedade, na qual foi sustentado que decisões judiciais pelo país vinham dando interpretações diversas sobre o início da contagem do prazo da licença maternidade, isso nos casos de nascimento de bebê prematuros e submetidos a longos períodos de internação, ou no caso de complicações no parto que levasse a mãe a ficar internada por mais tempo. O pedido do autor da ação defendeu que a interpretação restritiva da legislação sobre o tema e a contagem da licença a partir do parto estava reduzindo o convívio entre mãe e filhos e prejudicando o aleitamento materno. Portanto, pediu que essa fosse interpretada de forma mais harmoniosa com o objetivo constitucional, que é a proteção à maternidade, à infância e ao convívio familiar. A licença maternidade, também conhecida como licença gestante, é um direito constitucional garantido às mães que tiverem filhos para que, por um determinado período, o qual é remunerado, possa se restabelecer do parto e se dedicar à criança. Em regra, o prazo da licença maternidade é de 120 dias. No entanto, caso a empresa seja cadastrada ao programa Empresa Cidadã, esse prazo poderá ser ampliado para 180 e, com isso, a empresa é beneficiada com incentivos fiscais. Vale ressaltar que a licença maternidade é garantida a outras seguradas do INSS por 120 dias e também às servidoras públicas, cujo prazo já é fixado em 180 dias. No que diz respeito ao período de fruição desse benefício, a consolidação das leis dos trabalhos para as empregadas dispõe que o início do afastamento da gestante pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a data do nascimento do bebê, possibilitando a extensão desse período em mais 2 semanas, antes ou depois do parto, mediante atestado médico. No entanto, a legislação é silente nos casos em que a mãe ou o filho seja submetido à internação por prazo maior. Assim, com o ajuizamento da referida ação, a discussão sobre o tema residia na proteção insuficiente das crianças prematuras ou com doenças graves e de suas mães, que, embora demandem mais atenção mesmo após terem alta, tinham esse período reduzido, uma vez que o tempo em que permaneciam no hospital era descontado do período da licença. Ao decidir que o termo inicial da licença maternidade e o respectivo salário maternidade começa a partir da alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, como já mencionamos, a decisão em questão vai ao encontro da proteção constitucional à maternidade, à família, à convivência familiar e à infância, permitindo que a licença gestante tenha, de fato, período mínimo de duração de 120 dias previsto na Constituição Federal, pois o direito em tela visa não só a proteção das mulheres no mercado de trabalho, mas, sobretudo, como já mencionamos, a proteção integral às crianças e o direito à convivência destas com suas mães, especialmente em situações delicadas como a retratada. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal e Ana Paula Marques Andrade, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.